Lesson 34, Book 3, página 37. Direto no Focus, 2 itens. O primeiro, look plus adjectives. E o segundo, look like plus substantives. Nessa lição, nós vamos estar utilizando duas fórmulas a partir do verbo look, combinando o verbo look com adjetivos na primeira fórmula e combinando o verbo look com substantivos na segunda fórmula. Antes de mais nada, eu quero fazer uma rápida revisão do que é adjetivo. Adjetivo é uma classificação gramatical, é o nome que a gente dá para todas as palavras que transmitem informações sobre alguma coisa. Por exemplo, se eu falar vermelho. Vermelho, você acha que é o nome de alguma coisa ou é uma informação? Óbvio que é uma informação, né? Então nós temos um carro vermelho, nós temos uma casa vermelha, nós temos um copo vermelho e por aí vai. Se eu disser distante, distante é um nome ou é uma informação? Né? Qual é o seu nome? Meu nome é distante. Não. Distante é a informação. Então nós temos um país distante, nós temos uma pessoa distante e por aí vai. Por outro lado, os nomes das coisas, qualquer nome, aqui na minha frente eu estou vendo um teclado, um grampeador, uma agenda, o João, qualquer nome, seja ele carpete, formiga, qualquer nome de qualquer coisa, esses são chamados de substantivos, tá? São classificados ou colocados no grupo dos substantivos, só para ficar bem claro. Então, adjetivo transmite informação. E substantivos. Substantivos são os nomes das coisas, das pessoas e tudo mais. Tem várias subdivisões que não vêm ao caso aqui, mas depois a gente comenta mais um pouco se precisar, tá? Então, amor, por exemplo, tanto é um verbo, mas também é um nome de um sentimento. Então, só que não dá para pegar, então a gente chama de abstrato, né? Quando dá para pegar, tangível com a mão, a gente chama de concreto, por exemplo, caminhão, então dá para pegar. Mas isso não importa, o importante é só saber a definição, tá? Então, nós vamos combinar o verbo look com adjetivos e vamos combinar o look like com os substantivos. Aguenta um pouquinho a ansiedade aí, que o like é gostar, calma, já vamos chegar lá, tá bom? Vamos começar então na página 37, olhando para a primeira fórmula, que é o look mais adjective. E olha o que eu estou falando aí, camuflagem para o verbo to be. Opa, vamos entender. We have 5 senses and 5 verbs representing them. Então, nós temos 5 sentidos e temos alguns verbos que representam cada um desses sentidos. Então, quando falamos da visão, o verbo que representa é o verbo look. Quando falamos da audição, o verbo que representa é o sound, né? Quando falamos de smelling, que é o olfato, o verbo que representa é o smell. Quando falando de gustação, o verbo que representa é o taste. E quando falamos de toque, de tato, melhor dizendo, o verbo que representa é o verbo feel. Então imagine o seguinte, se você falar assim para mim, ó, the cake is good, ou seja, o bolo é bom. Mas ele é bom em que sentido? Em qual órgão do sentido você me diz que ele é bom? Imagine que eu conte para você que existe uma casa lá no Ipiranga, na Avenida Gentil de Moura, chamada Doçaria Fischer. Fica bem em frente à estação do metrô Alto do Ipiranga. É uma doçaria alemã. Eu compro produtos lá desde 1970 e bolinha, minha família, na verdade. E posteriormente eu dei sequência. E eu diria sem dúvida que é uma das melhores de São Paulo e do Brasil até. Ela sai vez por outra na revista Veja, Vejinha, Doçaria Fischer. Entra que tem um site e eles têm desde o bolo mais simples, que é de chantilly, até o que aliás é o meu favorito, até o mais sofisticado strudel, o que você quiser da cozinha alemã, realmente fora de série, tá? Então, Doçaria Fischer. Está aí feita a propaganda. Olha, quando você escuta eu falar desse bolo, ele é tão gostoso que eu não tenho nem coragem de pedir outro sabor. Toda vez que eu falo, vou comprar outro para ver como é que é, nem vejo, já fico naquele mesmo, que eu tenho dó de sair daquele que eu já gosto. Não é uma delícia? Então, eu falando desse bolo, você fica com uma impressão que esse bolo é maravilhoso. Mas como é que você sabe? Você está me ouvindo, simplesmente ouvindo eu falar sobre esse bolo. Você pode dizer assim, ó, nossa, eu ouvindo você falar, esse bolo é maravilhoso. Uma outra forma de dizer isso é dizer this cake sounds wonderful. Então, esse bolo, sounds aqui, ele é, do ponto de vista do ouvir, maravilhoso, né? This cake is awesome. Esse
bolo é incrível. Eu poderia dizer is, ou eu posso camuflar o verbo to be com aquele órgão do sentido que eu utilizei. No caso aqui eu estou falando, e você ouvindo, você pode dizer that cake or this cake sounds awesome. Awesome é uma palavra muito comum em inglês, e especialmente nos Estados Unidos, que o pessoal para falar, incrível, maravilhoso, tá? É awesome, A-W-E-S-O-M-E, awesome. Muito bom, mas se imagine que você chega na casa da sua avó e você fala, vó, que cheiro é esse aí? Ela fala, é um bolo que eu estou fazendo. Você fala, nossa, esse bolo é bom, hein? Mas você não viu, não ouviu, você sentiu o cheiro. Então você vai falar, the cake is good, o bolo é bom. Mas em que sentido? No olfato, não foi? Então, o verbo que usamos para representar, para camuflar o verbo to be, é o verbo smell. Então, ao invés de dizer, this cake is good when I smell, esse bolo é bom quando eu cheiro, você simplesmente diz assim, this cake smells wonderful. This cake smells awesome. This cake smells great. Ou seja, esse bolo é, do ponto de vista olfativo, maravilhoso, incrível e ótimo, tá bom? E assim poderemos usar outros. Aí a sua avó serve um pedacinho do bolo para você. Quando você experimenta, põe na boca, você fala, wow, this cake tastes amazing. Esse bolo é incrível, maravilhoso. Amazing é uma outra palavra. Ele é sensacional. De que ponto de vista agora? Foi da gustação. Então o verbo a camuflagem do verbo to be é this cake is great. Esse bolo é maravilhoso, tá bom. This cake tastes great. Tastes wonderful. Então, dependendo do órgão do sentido que você está utilizando, você camufla o verbo to be. Todos eles eu posso dizer que o bolo é bom, mas em qual sentido? Tá? Então, no final da página 37 tem outros exemplos aí. E você vai falar, mas no toque, digamos, não no toque com a mão, mas quando você coloca o bolo na boca, é aquele bolo macio, aquele bolo molhadinho, você sente não só o gosto, mas a textura, a maciez. Puxa, esse bolo é delicioso. This cake feels delicious. Agora você está falando que ele é delicioso desse ponto de vista. Do sentir, né? O toque dele na língua, na boca. Nossa, eu até estou ficando com fome, vou parando por aqui. O que você vai fazer? Vai olhar lá na página 38, vamos ver algumas outras camuflagens. Olha lá o exemplo, página 38. She's beautiful in that dress. Ela está linda naquele vestido. E como é que eu faço a camuflagem do to be? Olha lá, she looks beautiful. Ela está linda do ponto de vista visual, então a camuflagem é she looks. Quando eu falo she looks beautiful, eu estou dizendo que ela está linda do ponto de vista visual. Olha outro exemplo. This coffee is delicious. Esse café é delicioso. De qual ponto de vista? Do smelling. Tá vendo no parênteses? Então eu vou camuflar o to be. Eu vou fazer assim, ó. This coffee smells delicious. Quer dizer que ele é delicioso do ponto de vista do aroma, do olfato. Outro exemplo. This idea is fantastic. Essa ideia é fantástica. Qual o ponto de vista? Hearing, quando eu ouço. Então eu camuflo o verbo to be com sound. Eu ponho lá, this idea sounds fantastic. Quer dizer, ela é fantástica quando eu simplesmente ouço. Tá? Então note que fantastic, delicious, beautiful, they are adjectives. Eles acrescentam, add information to substantives. Então quando nós temos adjetivos, nós usamos a camuflagem e direto o adjetivo que você pretende. Olha aí a formulinha aí embaixo, pode ser look e mais adjetivo direto, sound e mais adjetivo direto e por assim vai, smell, taste, feel. Tá? Então tem exercício na página 39 pedindo para você usar as diferentes possibilidades, né? Uma das 5 aí para representar o verbo to be, para camuflar o verbo to be. Olha o exemplo, this car is new, mas em parênteses está lá, insight, quer dizer, na visual, na visão. Eu vou pôr, this car looks new, ou seja, ele é visualmente novo, essa é a impressão que dá. Exercícios da letra A até a letra E, faça as camuflagens aí de acordo com o sentido. Na página 40, nós vamos acrescentar um ingrediente, porque agora nós vamos combinar o look com substantivos, com nomes. E aí, lembre-se do seguinte, nós não podemos fazer a combinação direto. Por quê? Porque se eu falar look, television,
você vai achar que eu estou usando o verbo look com o seu significado original, que é olhe para a televisão. Só está faltando a preposição aqui. Look television. Olhe televisão. Não é isso que a gente quer. Nós não queremos usar o verbo look com o seu significado original. Nós estamos usando o verbo look aqui como uma camuflagem. Lembra? Camuflagem para o verbo to be. Então é a mesma história. Temos 5 sentidos, os mesmos verbos que representam, mas veja o exemplo no meio da página 40. That man is similar to Professor Kennedy. Aquele homem é similar ao professor Kennedy, mas em qual aspecto? Se for na visão, insight, eu vou dizer assim, ó, That man looks like Professor